Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado. Agora em São Paulo, o relógio da Avenida Paulista crava 17 horas e 3 minutos e os termômetros marcam 21 graus com muita chuva aqui na capital. Eu sou Gil Latoreira, hoje falando aqui dos nossos estúdios da Avenida Paulista, na nossa central de jornalismo no coração de São Paulo, de onde a partir de agora nós vamos conferir juntos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital, no ABC, em Guarulhos, no Vale do Paraíba, no Alto Tietê, no litoral norte. Vamos também dar uma passada pelo litoral sul, em todo o interior do estado de São Paulo, em Santa Catarina, na Bahia, além da capital federal, com os assuntos nacionais e também vamos dar um giro internacional com os nossos correspondentes. Estamos ao vivo pela rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, e em breve no FM 82.3. Lembrando que nós estamos em todas as nossas multiplataformas e com imagens pelo nosso canal oficial do YouTube, Jornalismo Regional com alcance global. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta quinta-feira. Hoje é 15 de janeiro de 2026. Verão brasileiro e Dia Nacional do Adulto. Agora vamos aos destaques de hoje. Detran São Paulo lança serviço digital para a segunda via de placa no padrão Mercosul. Governador Tarcísio de Freitas apresenta as novas estruturas náuticas inauguradas em Presidente Epitácio. A abertura do posto de saúde do Hospital de Urgência de São Bernardo desafoga e qualifica atendimento nas UPAs. Em Guarulhos, prefeito Lucas Sanches lança mega mutirão com mais de 1.300 vagas de emprego. E ainda neste editorial teremos a participação da jornalista Gabriele Tricânico, direto da Itália, trazendo aí as principais notícias nacionais e internacionais que movimentaram o cenário político desta quinta-feira, com análises e comentários e também com a participação especial do nosso comentarista político, o Vinícius Pichuleco, direto de Brasília. Hoje, em nossa sala de entrevistas, vamos receber o Marcelo Barcelos, que irá falar sobre o impacto da inteligência artificial no comportamento social e no mercado de trabalho nos processos eleitorais. Também nesta edição, um giro de notícias com as principais cidades de cobertura da Guardiã. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta quinta-feira, já está no ar. Download da Notícia. Muito bem, abrimos o nosso editorial de hoje com a nossa correspondente, a Gabriele Tricânico, que está na Itália e vem agora com um resumo dos cenários políticos e muitas outras informações. Gabi Tricânico não está ainda conectada. Daqui a pouquinho, então, ela vem com a gente para falar sobre vários assuntos que estão rolando. A Gabi Tricânico tem feito nas últimas edições algumas análises políticas sobre o cenário eleitoral nas regiões. Já falamos sobre o ABC, sobre o Alto Tietê e hoje, em especial, nós vamos pegar outra região de cobertura aqui da Guardiã, que é o Vale do Paraíba, falando sobre esse jogo eleitoral que começa muito antes da campanha. Então, só estamos aguardando a Gabi Tricânico entrar aí no nosso editorial para que a gente possa, então, abrir essa roda de conversa. Enquanto isso, já que nós estamos no nosso quadro internacional, vamos falar sobre uma notícia que envolve aí ainda esse conflito brabo aí entre Estados Unidos e Venezuela. O presidente colombiano, dado a tudo que vem acontecendo, anuncia o encontro com Trump nos Estados Unidos no dia 3 de fevereiro. Isso mesmo, o presidente
colombiano Gustavo Petro anunciou que vai se encontrar com o colega Donald Trump nos Estados Unidos em 3 de fevereiro. Os dois líderes tiveram confrontos verbais e agora parece que as tensões diplomáticas estão diminuindo. Na tela do download, a gente abre a nossa coluna internacional antes da entrada da Gabriele Tricânico, direto da Itália, com essa informação sobre a reunião dos presidentes dos Estados Unidos com a Colômbia. Na tela do download. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que vai se encontrar com Donald Trump nos Estados Unidos em 3 de fevereiro, em meio a uma redução das tensões diplomáticas entre os dois líderes. Trump e Petro se envolveram em confrontos verbais acirrados no ano passado e as tensões aumentaram após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela em 3 de janeiro, com Trump ameaçando uma possível ação militar na Colômbia. Ambos suavizaram a retórica na semana passada, após um telefonema no qual concordaram em apaziguar os ânimos. Veremos os resultados desse encontro, é crucial. Minha intenção é que os colombianos, em geral, de qualquer lugar do país, não sofram e possam viver em paz. Em sua primeira conversa, os líderes prometeram realizar ações conjuntas para combater o narcotráfico na Colômbia, especialmente o Exército de Libertação Nacional, um grupo guerrilheiro que opera na fronteira com a Venezuela. O governo Trump retirou a certificação da Colômbia como aliada na luta contra as drogas, considerando seus esforços insuficientes para impedir o tráfico de cocaína para os Estados Unidos. Washington também revogou o visto de Petro. Após a intervenção americana, Trump acusou Petro, sem provas, de ser um chefe do narcotráfico e disse que achava aceitável realizar uma incursão militar em solo colombiano. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, mas Petro afirma que apreensões recordes dessa droga foram feitas durante seu governo. Às 17h10, cravadinho aqui agora, vamos então até a Itália, onde a Gabi Tricânico vem com todas as informações, mais uma análise política, fechando aí o nosso bloco internacional. Gabi Tricânico, boa tarde no Brasil, boa noite aí na Itália, seja bem-vinda. Tudo bem, Gil, boa noite para vocês que nos acompanham. Conforme eu havia dito hoje pela manhã, as informações do Internacional eu estou trazendo do download da notícia, primeira edição, e na segunda eu trago as análises políticas do cenário eleitoral de maneira regionalizada no estado de São Paulo. Comecei pelo Grande ABC na segunda-feira, terça-feira Alto Tietê, aliás, que hoje tem novidades, mas a gente traz um pouquinho para vocês mais tarde, porque o governador Tarcísio passou o dia lá no Alto Tietê, começou em Suzano, foi para Itacoaxetuba, agora está em Mogi das Cruzes, na posse do prefeito Dr. Camargo, no Condemate, que é o consórcio intermunicipal dos municípios do Alto Tietê. Na quarta-feira, que foi ontem, falei do Litoral Norte, conforme prometido, Gil. Hoje é dia de falar do nosso querido Vale do Paraíba, uma região muito rica, muito bonita, uma região que pulsa o turismo. Nós temos ali diversas cidades turísticas com também potencial de desenvolvimento. A gente tem a nossa bela Campos do Jordão, que é conhecida nacionalmente, com Natal Luz, e temos aí num cenário político eleitoral diversos players, diversas peças. O que acontece no Vale do Paraíba? Não tem muita representatividade no Congresso Nacional. Temos 1 ou 2 deputados que são ali da região. É uma região que, para eleger, né, um deputado, ele precisa de muita força. As cidades são pequenas em número de colégio eleitoral. Então, os votos, né, por exemplo, você pega ali em Lorena, não elege um deputado. A maior cidade ali do Vale é São José dos Campos. Aí você traz um pouquinho ali para Taubaté. Então, precisa ser um conglomerado. E aí, o que acontece ali na região? Vem muitos deputados de fora, que é o que está acontecendo já agora nessa eleição. A gente vê o prefeito de Ilhabela, vou pedir para colocar na tela, o Toninho Colucci, que ultrapassou ali as fronteiras do Litoral Norte e já está de votos ali do Vale do Paraíba. E por isso que ele aparece novamente aqui nessa minha análise. Agora, vamos falar de quem tem mandato lá no Vale do Paraíba. Vamos falar do Ortiz Júnior, que foi do PSDB, disputou a eleição a última eleição e perdeu para o Sérgio Vitor. Tá com esse problema lá com a Damares, na Leste, teve mandato cassado, mas vem para disputar para a reeleição. A gente tem o Ortiz para colocar aí na tela. Ortiz que tem o pai, tem uma história com Taubaté, foi deputado, enfim, o Ortiz, então, é um dos nomes, né, que está valendo aí, que pode ter um número bem grande de votos
no Vale do Paraíba e principalmente ali na cidade dele, que é Taubaté, na qual ele disputou as eleições e quase se tornou prefeito e perdeu para o candidato do Partido Novo. O Vale do Paraíba, gente, ele entra num ciclo eleitoral marcado por renovação. E é mais, por um movimento estratégico de sobrevivência. Por que tudo isso? Antes da campanha começar, o tabuleiro já está sendo montado, as peças em circulação e já com aquele padrão conhecido. Não porque foi o que eu disse no início, Gil. As cidades são muito pequenas, então eu vou falar no linguajar dos políticos, que é como eles dizem pra gente. Eu tenho que correr trecho. Então eles têm que andar o maior número de cidades para conseguir o maior número de votos. Agora, o que é interessante? Ex-prefeitos voltando para esse jogo. E aí, não é só por conta de um mandato de deputado. Eles já estão visando 2028, ou seja, é para se posicionar. Se eu não ganhar a eleição, 2028, meu nome está forte na urna, eu volto com tudo. Então, é para disputar e manter a visibilidade no nome. Não é só fazer uma oposição a quem está lá ou até o sucessor. E aí, a gente tem um cenário recheado, Gil, de brigas, de desacordos, desavenças, como, por exemplo, a gente tem um cenário meio embaralhado em Jacareí e Pindamonhangaba. O Isael e o Isaías são os dois ex-prefeitos, tanto de Pinda quanto de Jacareí. Os dois trocaram de partido, eram PL, raiz, e agora pretendem disputar as eleições em 2026. O Legislativo funciona como um ponto para quem quer retomar o comando da prefeitura no próximo ciclo municipal. Então tá aí o ex-prefeito de Jacareí, ele fez o sucessor dele, que é o Celso, e eu apurei com o Celso já deixou claro, olha, aqui na nossa cidade está aí o Isaías, que era lá de Pinda, dois ex-prefeitos que eram do PL, o Isaías, se eu não me engano, era afiliado ao MDB, tá, gente? Os dois estão de olho em 28, né? Esse bichinho da política, ele pica, né? E o prefeito sai ali dos 8 anos com muito poder, e aí ele fica meio deslocado, não sabe para onde vai, aí fala, não, eu quero ser candidato a deputado, não consegue ficar sem o tal do poder, né, Gil? Agora, uma outra questão interessante. Ex-vereadores seguem também essa mesma lógica, é claro, com menos estrutura, com apostas em crescimento e também exposição, também visando 2028. Mesmo quando a vitória é improvável, a candidatura serve, sabe para quê? Para medir força, para mostrar para o prefeito que, olha, eu estou aqui, estou ocupando espaço e testa as alianças. E todo mundo sabe que prefeito precisa de deputado. E os prefeitos vão onde? Vão onde quem já tem mandato. Vou falar dos ex-prefeitos agora. O Thales, lá de Cruzeiro, ex-prefeito de Cruzeiro por 8 anos, fez um mandato lá bem bacana. Cruzeiro já fica lá no Vale Histórico, indo para Bananal, Queluz, Arapeí. É no caminho, ali passando a Aparecida do Norte, mas está ali no Vale. O Thales está no PSD, deve disputar uma vaga também para deputado. Então, portanto, deixa eu pegar minha colinha aqui. Vamos lá, ó. Lista consolidada, o Ortiz, que eu já falei. A Letícia Aguiar, lá de São José dos Campos. Aí a gente tem o Dorelton, do União Brasil, que também é pré-candidato a deputado federal. Aí falei do Thales, que estava aí, é ex-prefeito, pré-candidato. Dani Dias, foi vereadora, pré-candidata a deputado. O Isael também já falei, o Isaías. Temos aí a Dani, ela é comunicadora igual a gente, viu, Gil? É da Rádio Metropolitana, disputou a eleição para prefeita em Guaratinguetá e agora vem para deputada novamente, com certeza visando aí essas eleições de 2028. Temos o federal Milton Vieira, ligado à igreja do Partido Republicanos, mas tem uma forte ligação ali com a região. E falando ainda de São José dos Campos, o Eduardo Cury. O Cury perdeu as eleições para deputado em 2022. Ele tinha a esperança que ele assumiria nas eleições de 24, caso o Alex Manente ganhasse para prefeito lá no ABC. Não aconteceu. Ele está bem tímido, ainda não anunciou que é candidato a deputado federal. A gente não sabe muito bem o partido que ele vai. Eu fiz uma apuração de que ele deve ir para o Republicanos, não sei. E Daniel Munducuru. Coloca a foto do índio aí. Vereador de Lorena, pré-candidato a deputado federal, é da Câmara, então também vai disputar uma vaga, legítimo. Marcos Soliva
PSD, ex-prefeito de Guaratinguetá, também pré-candidato a deputado federal. Falei todos e dei um parâmetro aí do que está acontecendo, né? Falei do Israel, que é o ex-prefeito de Pinda, que parece que está ali com aquela confusãozinha ali com o prefeito Ricardo Piorino, porque já tem o PL tem um compromisso, né? O PL é um partido de muito grupo, de quem é a vez, olha, você vem para cá, vira assessor. O PL não desampara ninguém, tá, gente? O PL valdemarista. Mas, só para a gente reorganizar o Vale do Paraíba, então, para essa reacomodação, né, dos políticos, o cenário basicamente é esse. Ex-prefeitos querendo um lugar ao sol para voltar, então a gente tem 3 aí, né? Tem o Tales, de Cruzeiro, tem o Israel e o Isaías, que é o ex-prefeito de Jacareí, de Pindamonhangaba. Aí a gente tem o cenário com os vereadores, né, que querem um lugar ao sol e querem se posicionar para 2028. Temos os deputados que já são ali da região, em nomes fortes, o próprio Cury, que foi um deputado com bastante representatividade, perdeu as eleições para o Anderson, agora nas eleições de 2024 para prefeito, mas que pode ser que consiga aí novamente. E temos ali também, que a gente não pode deixar de falar, o André do Prado e o Márcio Alvino, que são do PL e que tem uma boa entrada no Vale do Paraíba. Você viu que a gente circula e a gente volta nos mesmos nomes, Gil? Pois é, Gabi, era o que eu ia comentar com você. É interessante como os partidos e os nomes estão muito ligados nessas regiões, porque nas análises dos 3 dias, pelo menos 2 nomes, como o do André, da Lespe, eles estão ligados nas regiões. Parece que o trabalho que eles fizeram de visitas no ano passado, né, está começando a render um pouquinho de voto em cada região, quer dizer, de grão em grão a galinha enche o papo, e está mostrando aqui. Agora, sabe o que me chamou a atenção nessa sua brilhante análise, Gabi? É esse trampolim para as eleições de 2028. Ora, se a gente reclamava e achava estranho que no dia 15 de janeiro a gente já estaria falando das eleições, o que dirá, então, se 15 de janeiro de 2026 já existem candidatos usando esta eleição como trampolim para 2028? O pessoal está levando a sério essa questão de redes sociais aparecendo e estando em pauta, hein? Estando em alta, né? Porque dos nomes que você falou, a grande maioria aqui está pensando na eleição de 2028. Estão participando com esses grandes nomes que estão em todas as regiões. O Colucci, por exemplo, você já falou em 2 regiões, você falou o nome dele. O André do Prado, mesma coisa. 2, 3 regiões falando o nome dele. Quer dizer, foram nomes que foram devagarzinho durante 2025, colhendo frutos nessas regiões, e agora eles vão juntar tudo. Mas o que mais me chama a atenção é essa sua observação sobre as eleições de 2028, que muita gente está de olho. Exatamente, Gil. Então, só para a gente recapitular, São José dos Campos é quem vai ditar, né, esse tabuleiro aí do Vale do Paraíba, o ritmo, né? Quem vencer a eleição em São José tá no piloto, tá no comando. Então lá a gente tem a Letícia Guiar, a gente tem o Dr. Elton e tem o Milton Vieira. A Letícia buscando a reeleição, o Dr. Elton também buscando a reeleição e o Milton Vieira também buscando a reeleição. Mas o Milton é federal, os outros 2 são estaduais. Aí a gente tem o Ortiz, né, naquela confusão ali, tentando manter o mandato, discutindo judicialmente, enfim, perdeu, não perdeu. Acontece que teve esse imbróglio todo e agora já estamos em outra eleição. Então, o que vale agora é ele correr o trecho, conforme a gente costuma dizer. Aí a gente vai com o Marcos Soliva, que está no PSD, ex-prefeito de Guaratinguetá, que vai disputar a eleição. Será que vai ter chance? Não, porque o PSD está montando uma chapa, Gil. O PSD está montando uma chapa que ele vai ter muitos candidatos com a votação proporcional, igual, sabe? E aí vai vencer, vai ficar aquela diferença mínima, sabe? 1.000 votos, 2.000 votos, 650, 100. Vai ser assim o corte, porque tem muito candidato bom que vai sair ali no partido do Kassab, que aliás fez um encontro antes de ontem, com as mulheres, com uma temática bem interessante. O doutor Israel, que é o ex-prefeito lá de Pinda, a minha leitura é que ele quer voltar em 2028, e o Isaías Santana, que é o ex-prefeito de Jacareí, que também pretende voltar em 2028. Agora, cidades médias, né, em alerta. Eu falei do Tales, que foi prefeito lá de Cruzeiro, está buscando espaço regional,
também está no PSD. Veja só, 2 ex-prefeitos já no PSD, né? O Daniel Munducuru, vereador, e a Dani Dias, que é radialista como nós, foi candidata a prefeita. E no meio desse bololô todo, a gente tem Colucci. Então, ó, para encerrar, né? A política do Vale do Paraíba caminha para uma eleição marcada pela densidade política e não por surpresa, Gil. Quem não ampliar sua base regional não vai conseguir vencer e ganhar mais espaço. Então, portanto, quem apostar na memória eleitoral vai correr risco. Não adianta ficar só na rede social ou nas pessoas lembrando o que fez de bom no mandato. Quem entender a eleição, ela começa no bastidor e chega na campanha lá em vantagem. Gil, o jogo está em andamento, as peças estão se mexendo e o apito inicial a gente já deu aqui na Guardiã da Notícia. Vou pegar até esse jargão, apito. Tinha uma música que falava assim, índio quer apito para fazer barulho. E você citou a participação do Daniel, lá de Lorena, um indígena. Eles estão voltando ao cenário político devagarzinho, até porque os indígenas estão ocupando um espaço cada vez maior nas manifestações. A gente vê em Brasília várias manifestações dos indígenas pleiteando alguma coisa, claro, sempre pleiteando alguma coisa, e os seus direitos, que é evidente. Tá voltando esse povo indígena. Você falou do apito, me deu aquela índio que é apito para fazer barulho. Vai ter barulho lá em Lorena com ele? Vai ter barulho, sim. É legítimo, Gil, né? O vereador não tem nada a perder. Ele não perde o mandato, diferente de um prefeito que está no mandato, mas que precisa renunciar. Por exemplo, que é o caso do Colucci, que eu já havia dito ontem. Tem que largar o mandato. É que no caso dele, ele não perde, porque quem assume é o filho, né, que é o vice. Mas a gente tem um caso de um prefeito lá em Paranapanema, que é o Rodolfo Fanganiello, e eu vou trazer a análise dessa região brevemente, aí um pouquinho antes do carnaval, que eu tô entendendo ainda como é que tá ficando o jogo lá. O Rodolfo é um prefeito super bem avaliado, prefeito jovem, e vai renunciar ao mandato para ser candidato a deputado. É arriscado, é arrojado, mas é o que eu disse, né? Só tá no jogo quem tem coragem. 7h25, nós temos mais um convidado para participar dessa roda de conversa com a gente, Gabi. O Vinícius Pichuleco está lá em Brasília e ele vem participar agora com a gente. Se você já terminou essa análise da região do Vale do Paraíba, a gente pode chamar o Vinícius para participar, porque tem um assunto sério que você levantou durante a tarde e ele já está aí, ó. Ô, Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo novamente. Quer dizer, quarta, quinta, você está sendo bem cotado aí pelo seu conhecimento e pelas suas informações de Brasília. Gabi, você convidou ele aí, qual é a bomba de Brasília aí, querida? A bomba é que depois que a gente encerrou o jornal, o presidente Lula assinou o orçamento, né, Vinícius? Boa tarde, Gabi, boa tarde, Gil, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, no último dia do prazo, como é de praxe, né, o governo federal veio assinar. Lembrando que a bomba master também está bombando hoje em Brasília, viu, Gabi? Dias Toffoli teve algumas medidas aí, onde ele nomeou até mesmo os peritos que irão analisar as provas. Sobre a questão do orçamento, o Centrão, até mesmo de férias, já está alarmado. Tem deputados da Bahia que foram entrevistados, né, que tiveram papel com a mídia, e acabaram que levantaram uma hipótese que coincide com a investigação de Flávio Dino, que é o orçamento secreto, né, porque teve vetos. Então tem muito assunto para a gente debater aí. Bom, vamos começar pelo orçamento, então, que é o primeiro assunto do dia, né? Vamos lá, Gabi, o que aconteceu? O orçamento federal, ele é composto numa escala total de 6,5 trilhões de reais, né? Dentre isso tá as ações de precatórios, tá salários de servidores públicos, etc. Mas a parte que interessa os parlamentares é a parte das emendas parlamentares. Lembrando que era um valor de 51 bilhões desse orçamento e houve alguns vetos. A princípio, o governo tinha vetado 400 milhões, que é um veto até mesmo irrisório pela proporção dos valores. Ocorre que ele bloqueou, que ele vai remanejar, né, 11 bilhões. O que são esses 11 bilhões? São, conforme o deputado Cajado, da Bahia, informou que são acordos, que são recursos de RP2, recursos do próprio Ministério, né, ou ao menos camuflados como recursos do próprio Ministério, aonde o governo fazia ali seus acordos políticos. Lembrando que em época eleitoral não se pode haver a execução de recursos, né, de emendas. Então, qual é a manobra que os parlamentares geralmente fazem? Mandam uma lista assinada, apadrinhada. Isso não requer transparência, porque
caracteriza-se que é um recurso do próprio Ministério, aonde atende suas bases eleitorais. Ocorre que o presidente Lula, neste ano, alegou que vai fazer um remanejamento desse valor, desses 11 bilhões, que seriam recursos de RP2, ele irá remanejar. Uma parte para saúde, outra parte para alguns benefícios de assistência que ele vem implantando no governo dele, mas isso não está agradando muito o Congresso, não. Então promete aí a volta do nosso recesso parlamentar, né, agora dia 20, que vai ser algo bem caótico, bem polêmico. Tem uma crise aí em curso com o Congresso Nacional. Dentre isso, a bomba master rodeando Brasília, onde vem sendo discutido qual o papel do ministro do STF, se ele não está se amoldando aí um pouco no tão criticado Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Então, a base de Brasília está em grande temor aí, em grande conflitos e confusões sobre orçamento e essas investigações junto à Polícia Federal. Você acha que o Congresso vai tensionar, Vinícius, o presidente Lula por conta desses vetos e vai acabar derrubando os vetos do presidente Lula? O veto é sobre 400 milhões, então isso pode ser derrubado, mas é um valor irrisório dentro da grande margem que o governo está falando em remanejar. O remanejamento é uma composição que pode o executivo, justificando o arcabouço fiscal, justificando as metas fiscais, fazer. O que acontece é que o Congresso vai tensionar isso porque o grande gargalo não está no veto de 400 milhões, está no remanejamento de 11 bi. Então, isso que vem sendo discutido, a parte do centro, né, do governo, que é o famoso centrão, está bastante apavorado com isso, bastante raivoso com isso. Até o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, exibiu uma nota falando que não iria tensionar sobre os vetos, mas eu acredito que vai ter que ter um acordo entre o governo e base, porque senão o governo não consegue governar, ainda mais em um ano eleitoral. Então, esses recursos, que são recursos na esfera de 11 bilhões, que são camuflados como RP2, são recursos destinados para o próprio Ministério. Então, cada pasta ministerial tem uma parte, uma fração desses 11 bilhões, aonde, teoricamente, é o próprio Ministério que destina o valor. Ocorre que isso é fruto de acordos políticos, que é uma forma dos parlamentares enviarem recursos para suas bases eleitorais em ano eleitoral. Então, isso vai prejudicar, possivelmente, as eleições e tudo. Está um tensionamento, tanto centro-esquerda-direita, sobre isso. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, lembrando que o Congresso vai voltar do recesso. Então, estamos aguardando para entender essa resposta do Congresso ao Executivo. Agora, o Vinícius, a gente citou aí essa possível crise do governo aí com o Congresso, mas a gente sabe que o presidente Lula é um grande estrategista, um grande articulador. E se tem uma coisa que ele é bom é fazer justamente essas articulações e tentar restabelecer a paz de acordo com seus interesses. Então, ainda que a gente tenha uma crise em vista aí do que pode acontecer, a gente sabe também que ele é um grande articulador, quer dizer, ele tomou uma decisão, mas ele também já sabe mais ou menos como é que ele vai costurar esse retalho, porque o negócio rasgou, né? Agora tem que fazer uns retalhozinhos aí. O que você acha, Vinícius? Ô Gil, então, o que acontece? Houve a saída do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, né? Foi levantado a questão que Ricardo Lewandowski está envolvido na investigação também do Banco Master. Então, eu até brinco que é a bomba Master que roda Brasília. Porque antes o Ricardo Lewandowski assumia o Ministério da Justiça, ele foi, então, conselheiro do Banco Master. E quando ele saiu, colocou o filho dele, posterior, entrou a esposa do ministro Alexandre de Moraes com a consultoria. Não sei, tá dando algum vácuo aí, não é isso? Parece que tá tendo um áudio e tal, revoltando aqui. Mas tudo bem, pode continuar. Agora a gente corrigiu aqui. Então, assim, Gil, o que ocorre? Isso tudo envolvendo a questão da briga também do orçamento. Então, lembra-se, tem diversas operações ocorrendo sobre as questões de emendas parlamentares, a Operação Overclean, que acaba casando em partes algumas questões sobre a investigação Banco Master, e a situação que está ocorrendo também do próprio ministro Dias Toffoli, com essa gestão aponderada. Lembrando que houve a Operação Lava Jato e o Moro foi criticado devido às suas ações. Na qualidade de juiz, ele mesmo julgava, ele mesmo investigava, ele mesmo acompanhava as investigações e apurava. Ocorre que isso vem acontecendo também na Corte Superior. Então, está levando esse questionamento. Quanto à questão do orçamento, tem diversas operações, que é o caso da Overclean, que ocorre na Bahia, e pega o Rei do Lixo, diversos outros atores aí, conforme
mencionados na mídia. Esses desdobramentos e essas emendas, que são recursos de RP2, que é uma sopinha de letras. O que é a sopinha de letras que eu brinco? Antes era RP9, aí passou para as emendas de comissão, RP2, RP8, agora as emendas de recursos do próprio Ministério, RP2. Tudo isso é uma camuflagem do orçamento secreto. O que é o orçamento secreto que vem sendo aí questionado por Dino? É o orçamento que envia recursos parlamentares, desde senadores a deputados federais, sem a devida transparência. O que seria essa transparência, Gil? É o nome do parlamentar que indicou esse recurso. Então, por exemplo, isso causa um desequilíbrio funcional no país. Você tem um estado X recebendo 700 milhões e você tem estados como São Paulo não recebendo um terço disso. E o estado X não tem a capacidade populacional e muitas vezes a necessidade operacional que São Paulo produz. Então, assim, essas questões vêm sendo levantadas. O orçamento hoje ele está em sua grande maioria para o Congresso. O governo ele tenta tomar esse controle, que é justamente o que o Lula fez ao dizer que vai remanejar esses 11 bilhões. Só que lembrando, o nosso modelo de poder no Brasil, ele constitucionalmente ele é presidencialista, mas o executivo, o presidente da República, não faz nada sem o Congresso. Então, ele é presidencialista em seu nome, mas em sua forma ele é parlamentarista. Então, como isso foi mal resolvido lá na Constituição de 88, e ao passar dos anos, o Congresso ele vem tendo um maior influência, um maior apoio, uma maior concentração do orçamento, isso causa um distanciamento dos poderes, uma grande crise. E ocorre que a bomba master, que eu brinco, que é o caso do Banco Master, está demonstrando ao país que a corrupção está em todas as esferas do poder, o que causa muita estranheza a postura que o STF vem tomando diante dessa investigação. Primeiro puxar a investigação para ela, depois criar uma rusga com a PF, a PGR, e colocar a PGR para assumir, e agora, recentemente, determinar quem vão ser os peritos que irão analisar o caso. Em cima disso tudo, tem uma operação Overclean, que a Polícia Federal também vem se desdobrando. Tem o Flávio Dino brigando com o orçamento secreto e as emendas. Agora ele fez uma determinação recente, ainda hoje, alegando que as ONGs não podem ter parentes como seus dirigentes, e esses dirigentes não podem receber recursos dos seus próprios parentes. Então, assim, isso tudo porque teve um deputado federal da Bahia, eleito, que mandou recursos para uma ONG que era de sua esposa. Então, assim, é coisa de Brasília, Gil. Vamos ver o desdobramento. O Congresso está inerte nesse momento, porque está em recesso, mas ele vai voltar com esse turbilhão de coisas, dentre eles o veto de 400 milhões e a guerra do remanejamento, que compete sim ao Executivo fazer, mas não sei se vai ser algo visto com bons olhos pelo Congresso, ainda mais esse ano, que é um ano eleitoral, que a gente sabe de toda a legislação eleitoral, isso é os percalços na destinação de emendas e verbas para os entes públicos. Ô Gabi, você está aqui com a gente? Tem outro assunto que eu queria aproveitar a participação do nosso colega Vinícius, que você citou logo no começo da sua entrada no editorial, que é sobre toda aquela movimentação política que está acontecendo hoje lá no Alto Tietê. Claro, a gente tem um correspondente que ele está correndo atrás de tudo e nós estamos com material em primeira mão aqui, com sonoras do prefeito, até do Kassab já chegou aqui, acabou de chegar, está quentinha. A hora que você quiser comentar sobre isso, estamos com todo o material aqui para a gente aproveitar o Vinícius também para comentar, Gabi. Então, para a gente pegar esse gancho, Vinícius, de encerrado esse orçamento secreto agora repaginado como RP2, é isso? De RP9 virou para RP2. RP2, a gente... RP2. Só para a gente fechar e entrar nessa questão, então, do Tarcísio, porque ele tentou se justificar hoje à tarde lá, né? Hoje de manhã lá em Suzano e depois da tarde em Itaquá. A imprensa está alvoroçada atrás dele, tentando aí arrancar alguma coisa do Tarcísio. Ele disse, e aí deu uma declaração dizendo que vai apoiar o Flávio Bolsonaro. E aí, como as pesquisas que saíram nos últimos 2 dias, Vinícius, eu queria a sua avaliação, o desempenho do Flávio Bolsonaro surpreendeu o Centrão e o Centrão está reavaliando a estratégia do apoio ao Flávio Bolsonaro. Ou seja, não vai ter mais o que fazer, é o Flávio candidato. Eu acredito que ele não vai desistir, Tarcísio vai ter que vir para a reeleição, ou vice dele na chapa, não sei o que eles vão acontecer. Então, eu queria que você comentasse, Vinícius, sobre essa fala do Tarcísio, depois da Cristiane dizer que o CEO seria o meu marido, a Michelle Bolsonaro comentou, e aí hoje todo mundo alvoroçado, aí o Tarcísio já disse que teve que dar uma declaração pública,
porque estava sendo pressionado, aquela confusão generalizada aí com o povo da direita. Ô Gabi, eu brinco aqui em Brasília que algumas discussões no poder têm suas peculiaridades. Então, por exemplo, o pessoal do PT, quando briga, geralmente eles brigam internamente e externamente e todos se defendem. O MDB, a mesma coisa. Não, nem sempre. O MDB era a Cátia Abreu dentro do partido e, à época, o presidente Temer presidente, a Cátia Abreu saindo, falando que o Temer era golpista, etc., e dentro do partido. Já a direita, ela briga dentro e fora. Então, assim, você vê a questão da Michelle Bolsonaro atacando o Alan Santos, o Alan Santos atacando lá dos Estados Unidos, Michelle. Alan, até um breve momento, a gente foi muito próximo, divergimos de algumas opiniões, devido a alguma postura dele, né, um pouco mais radical, mas é uma pessoa que eu respeito. Tem um bom acesso à família Bolsonaro e tudo. Então você vê a Michelle falando que ele não sabe das coisas que o marido dela conversa com ela nas peculiaridades e apoiando Tarcísio. Aí você vê Tarcísio já se desviando. Então, assim, eu acredito que essa grande confusão faz parte de uma estratégia 5D deles, porque não tem outra explicação, essa torpeza, para poder conseguir um engajamento nas redes e poder se sobressair. Porque, ao meu ver, assim, não acredito que Tarcísio vai abandonar uma eleição para São Paulo, onde ele está com um governo muito bem avaliado e conseguir uma composição tanto de situação como oposição e ter um bom governo para se aventurar numa questão Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, ao meu ver, ele garante os votos da família Bolsonaro, que é os 17% consolidado que eles têm. Agora, numa eleição presidencial, ainda mais num país que é o Brasil, que tem nossas diferenças, né, econômicas, a mesma necessidade de São Paulo não é a mesma necessidade do Amazonas ou do Nordeste, é algo muito peculiar, né? Eu acredito que até abril muita água vai correr debaixo da ponte. Lembrando, temos a bomba master em Brasília, e isso vai mudar a campanha eleitoral. A questão Banco Master envolve todos os partidos. Será que vai sobrar alguém? Será que possíveis candidatos à presidência da República não estão envolvidos? Estamos falando a proximidade de alguns empresários da Bahia a Jacques Wagner, desde 2017. Será que muita coisa não vai acontecer? Lá na Bahia está acontecendo a questão da troca das cadeiras de senador. Jacques Wagner diz que quer vir, está brigando com o coronel. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, assim, até abril, eu acredito que o cenário macro Brasil, muita coisa vai mudar. Bater na tecla que o Flávio Bolsonaro vai ser, de fato, candidato da direita, acredito que é algo prematuro. Penso que ele está fazendo uma experimentação do nome Bolsonaro para depois negociar esse espaço. É o que eu vejo. Pode ser que mude? Como tudo na vida do Bolsonaro é imprevisível em cima da hora, creio que sim. Vamos ver. Lembrando, temos ainda o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O que vai acontecer? Eduardo volta para a campanha para deputado federal? Ele vai poder ser candidato ou não? Como isso vai se comportar? Lembrando, Eduardo Bolsonaro é o deputado federal com mais votos no Brasil. Inclusive, dentro do colegiado de São Paulo, que é um dos maiores colegiados do Brasil, se não for o maior, salvo engano ele é o que mais foi bem votado, em escala proporcional a votos. Ele teve, salvo engano, 1 milhão de votos na última campanha. Então, como é que isso vai acontecer? Para onde vão esses votos? São todas essas questões que a família Bolsonaro tem que se ater. Lembrando que o Carlos Bolsonaro foi para Santa Catarina, em que pese ele foi vereador a vida inteira no Rio de Janeiro, para poder pegar uma vaga no Senado. Então vamos ver como é que isso vai se comportar. Está tudo muito truncado, tem diversos conflitos em jogo e temos na mesa a bomba master. Lembrando, bomba master pega doações de campanha para a campanha do Bolsonaro, doações de campanha para a campanha do Tarcísio e diversos desdobramentos em todas as esferas de poder de Brasília, desde deputados federais, senadores do Supremo Tribunal Federal, a ministras do STJ, do STM, etc. E aí, até onde isso vai chegar? Eu acredito que qualquer análise de definir Flávio Bolsonaro como um candidato de fato da direita, neste momento atual, seja prematuro. Só para encerrar essa questão da política nacional e a gente entrar aí no Tarcísio, no Kassab, o Ratinho Júnior deu uma declaração, né? A princípio, há 2 meses atrás, ele foi para a imprensa e falou: não pretendo mais ser candidato. E aí, ontem, ele deu aquela declaração e hoje a imprensa toda já fala na possível pré-candidatura de Ratinho Júnior pelo PSD de Kassab. E aí, o desafio vai ser unir o Zema, desse bololô todo, lá com o Flávio Bolsonaro, porque se eles se dividirem bastante, Vinícius, o presidente Lula leva novamente, né? Então, é o que se fala em Brasília, inclusive. A oposição de Lula a qualquer família Bolsonaro, seja ela
Eduardo, que a princípio também ventilou o nome, seja ela Flávio, favorece a Lula. Então, assim, até qual ponto um plano de poder de uma família vai tomar a condição da direita? Não sabemos, né? Lembrando, e o Caiado, para o né? Bolsonaro, Esqueci de falar do Caiado. o Ronaldo Caiado, ele está pela União Brasil. A União Brasil já fez uma declaração que a União Brasil até brinca, é o partido que a União faz açúcar, né? Porque tem diversos clãs ali que se autodividem. Até mesmo o próprio presidente, ex-presidente da União Brasil, que era então o Luciano Bivar, né? Que gerou um conflito com o atual presidente Rueda. Então, vamos ver como é que a União Brasil vai se comportar. Não acredito que a União Brasil lance uma chapa, até porque existe núcleos do União Brasil que é mais favorável a apoiar o Lula e núcleos do União Brasil que é mais favorável a apoiar Bolsonaro. Então, como é que ele vai lançar uma candidatura própria? E o custo também para o partido, para uma candidatura própria, Gabi, é muito alto. Então, assim, acredito que o Rueda, como um bom gestor, ele vai querer fazer o aumento dele na escala de deputados federais, que traz fundo partidário. Então, esse cálculo também é feito. Creio que o União Brasil ele não vai colocar candidatos a presidente conforme declarações recentes do presidente Rueda. Então, assim, Caiado vai ter que negociar com o PSD, com o Zema, com talvez o Podemos, né, de Renata Abreu. Vamos ver como é que isso vai se comportar. Acredito que ainda está muito prematuro esta definição. Creio que o o Flávio Bolsonaro está fazendo um ensaio com o seu nome. Só não fez com o nome de Eduardo devido ao conflito do STF não saber se Eduardo fica nos Estados Unidos ou não. Mas a família Bolsonaro, em algum momento, vai ter que recuar, justamente devido a essa polarização. Michele Bolsonaro, ao se colocar em um discurso nas redes, da forma que ela se colocou, acredito que seja uma sinalização disso. E, de fato, a gente não sabe o que passa na cabeça do Bolsonaro dentro da cadeia. Que, no caso, é uma cadeia federal, é como se fosse um flat, mas ainda assim uma cadeia para um ex-presidente. Isso é algo muito complexo. Bom, Gabi, fechamos esse painel nacional de análise de política nacional. Essa frase que você colocou, né, Vinícius, embora ela pese, né, de dentro da cadeia, é uma coisa meio pesada, mas é uma realidade. Ainda que com certo conforto, é uma realidade dura e é difícil de analisar, né, de dentro da cadeia fazer essas articulações, mas já, infelizmente, já é algo que virou recorrente no Brasil e quantos políticos dentro da cadeia não continuaram articulando, né? Mas vamos lá, Gabi Tricânico, podemos passar para o evento que aconteceu agora há pouco, às 15 horas da tarde no Alto Tietê, fato que você levantou assim que você entrou aqui no nosso editorial e, claro, nossa equipe de jornalismo já estava de plantão e já está mandando material sem parar aqui para a gente comentar. Podemos? Podemos, Gil. Podemos não, né? Vamos. Podemos é partido. E hoje os partidos que tomaram conta dessas duas agendas e o PSD. Aliás, ali no Alto Tietê, eu tenho dito que o PL o partido é unânime, né? A grande maioria ali das prefeituras estão ligadas ao Partido Liberal do Valdemar Costa Neto, famoso boy, né? Como ele é conhecido. E logo cedinho, conforme o Tarcísio havia prometido, junto com o André do Prado, Márcio Alvino, olha, estavam todos lá. No lançamento das obras da Alça do Rodoanel lá em Suzano e agora à tarde lá em Itaquaquecetuba e agora à noite, no finalzinho da tarde, né, que deu uma esticada aí o horário, foi para a posse do prefeito Dr. Camargo lá no Condemate. Então, o nosso repórter, Ricardo Café, fez uma apuração brilhante, uma cobertura. Não é fácil, viu, gente? Sair de uma pauta, correr para outra e para outra. Isso aí é coisa de jornalista raiz. Geralmente, eu falo, as grandes emissoras têm um jornalista em cada pauta e a gente ainda não está nesse patamar, né, Gil? Então, é um repórter para todas elas, mas ele deu conta. Eu quero até deixar aqui ao vivo os meus agradecimentos e os parabéns para o Ricardo Café, que conseguiu realizar a cobertura dessas 3 pautas importantes, acompanhando aí o governador Tarcísio de Freitas, o André do Prado, o Márcio Alvino e toda a cúpula do governo do estado de São Paulo, porque até o Kassab estava por lá. Então, vamos acompanhar então, né, Gil? Solta aí, vamos ver quem que falou primeiro, quem conversou com a gente. Sim, agradecer ao Vinícius aqui. Também a participação. Claro.
Olha, primeiro, nós não temos muitos, mas nós temos um, que é o café, que vale por muitos. E vale lembrar, Gabi, tá chovendo demais aqui em São Paulo, nessa região do Alto Tietê. Então é um trabalho de desdobramento e sacrifício que vale a pena. Bom, o prefeito Eduardo Boigues, lá de Itaquaquecetuba, deu uma entrevista, comentou aí com o Ricardo Café sobre o evento. É o primeiro que nós vamos acompanhar aqui. O Vinícius vai acompanhar com a gente essa cobertura também, já que ele está aí de plantão, e aí comenta com a gente também a sequência. Então, Eduardo Boigues na tela do download da notícia, prefeito de Itaquaquecetuba. 15 de janeiro de 2026 entra para a história de Itaquaquecetuba e toda a região do Alto Tietê, porque a gente conseguiu, depois de 5 anos de muito trabalho, muita luta, muito empenho, na gestão passada não estava dando certo, mas o nosso governador, o nosso secretário Benini e também o nosso deputado André do Prado abraçou a nossa ideia, os nossos projetos, que é os novos acessos para Itaquaquecetuba, tanto de Itaquá para Ayrton Senna, sentido a capital, que nós não tínhamos, quanto mais um de entrada pelo KM-38 no bairro do Una, que também não tínhamos, e a chegada do Rodoanel aqui em cima, ó, dê uma olhada. O pessoal que paga pedágio hoje, ele paga, vai para descer naquela ali, ó, e ele vai direto para Ayrton Senna para fazer um retorno operacional muito ruim, muito inseguro. E quando é caminhão, tem que pagar o tarifa de pedágio para Guarulhos e voltar de novo pagar uma outra tarifa. Agora não, vai ter um asfalto de acesso direto aqui, vai entrar pelo KM-35, ó, direto para Itaquaquecetuba. Então a gente agradece muito ao governador, o nosso deputado André do Prado, Benini e todo mundo que abraçou essa ideia, porque era necessária para a mobilidade urbana aqui de Itaquaquecetuba. Obrigado, pessoal, vamos lá. Muito bem, olha só, depois também o Ricardo Café conseguiu falar, mas quer comentar alguma coisa, Gabi, Vinícius, sobre a palavra do prefeito Boigues, que essa foi uma exclusiva para o café, para aqui, para Guardiã, viu? Ele estava lá com um monte de gente, mas o prefeito até chegou, me mandou. O prefeito até me mandou mensagem aqui, Gil, dizendo que tinha conversado com o Café, com a gente, porque essa era uma demanda muito antiga. Eu brinco, né? Eu ando muito no Rodoanel. Tem dia que eu vou e volto ali entre o ABC e o Alto Tietê umas 3, 4 vezes. E aí faz muita diferença essa alça do Rodoanel. Pra gente que utiliza ali como mobilidade, a alça é muito distante. Então você tem que ir até lá na frente, quase na estrada para pegar Mogi, para depois voltar tudo. Então essa alça vai fazer realmente a diferença e vai ajudar também na logística ali. A gente sabe que tem um polo ali industrial, né? Um centro de logística que muitos caminhões transitam por ali. Então, essa nova alça vai vir de encontro e vai ajudar bastante, não só no desenvolvimento ali daquela região, mas também a gente, né, o Gil, que faz essa cobertura aí das 12 cidades lá do Alto Tietê, principalmente ali Suzano, Itaquá. Eu fiquei muito feliz, viu, com essa notícia. É uma curiosidade que eu vou colocar aqui em primeira mão, viu, Vinícius? Escuta essa. Quem me contou foi o CEO aqui da rádio, o Rico Santana. A Gabi Tricânico, no ano passado, ela rodou 7.000 quilômetros fazendo essas coberturas nessas regiões. Sabe o que é 7.000 quilômetros, amiga? É sair daqui e para lá... mês! Então, ele reclamou isso. Ele falou, olha, a Gabi Tricânico tá rodando mais do que uma viagem pro Nordeste que a gente faz aqui. É impressionante. Tudo para cobrir. Olha, pelo menos uns 200 quilômetros você vai diminuir nessa conta de quilometragem agora, Gabi. Ô, Gil, me permite, Gabi, eu acompanhei os trabalhos de Gabi na Guardiã, fiquei uns 3 meses em São Paulo até para entender a estrutura da Guardiã. Rapaz, eu nunca andei tanto na minha vida de carro. A Gabi acorda às 5 da manhã, Gil, e ela só para às 11 da noite. Eu não sei qual bateria que ela tá ligada, não. Acorda às 5, não. 5 ela começa as atividades. Ela já acordou antes, porque 5 ela já começa a despachar. Entendeu? Exato. Você andou com ela no carro. Teve uma ocasião que eu tive que segui-la. Você não faz ideia. O meu carro não aguentava, porque ela, por causa do tempo, falei, eu vou ficar para trás, deixa eu encontro ela lá. Mas é isso. Vamos continuar, gente? Vamos continuar? O Dr. Roque, presidente da Câmara de Itaquaquecetuba, também conversou com o Ricardo Café durante o evento. A Paty coloca agora na tela do download, então, a sonora aí do Dr. Roque, o presidente da Câmara de Itaquaquecetuba. Presidente, primeiro, qual que é a satisfação desse dia, dessas entregas aqui? Boa tarde, Café. A satisfação é imensa, né? Itaquaquecetuba ganhando uma obra de tamanha magnitude que vai desenvolver muito a nossa cidade. Bom, 2026, ano importante para a política. O senhor veterano aqui na Câmara, veterano no PL, como é que estão as articulações para esse ano? Nós estamos caminhando aí. Itaquaquecetuba precisa ter os seus legítimos representantes
Temos o Marcelo Barbosa, que é o nosso pré-candidato a deputado estadual, vai ter o apoio quase que maciço da Câmara Municipal. E temos aí um aguardo, uma expectativa muito grande da pré-candidatura do nosso prefeito Eduardo ao cargo de deputado federal. Muito bem, Gabi e Vinícius, a gente tem aí essas participações e a gente teve mais gente que falou. Vocês querem fazer algum comentário em relação a essa sonora, alguma coisa para acrescentar? Ô Gil, só uma observação. Todos elogiam, em sua grande maioria, o governador, tá vendo, Gabi? É aquilo que eu te falo, Tarcísio está numa situação difícil de São Paulo, porque ele veio para a reeleição, né, se for o caso, e ele tem grande chance, ele está tendo um mandato muito elogiado. Então, assim, é algo complexo. E Ratinho Júnior, a gente tem que lembrar, Gabi, que tem a questão do pai dele, que é o Ratinho, né, que tem um programa de TV no SBT super popular, que alcança as massas e alcança um público que atualmente o Flávio Bolsonaro não alcança, que é o público com a renda menor e tudo, que acredita que a família Bolsonaro é contra o Bolsa Família, etc. Igual o governo Lula tem os problemas para entrar na área de segurança, o governo Bolsonaro tem um problema de entrar nas áreas de assistencialismo. Então isso é algo que pode mudar aí o tabuleiro. Ninguém viu ainda o Ratinho Júnior falar a nível nacional. Então pode ser que ele encante corações. Lembrando que ele está junto com o Kassab, que é um mago, né, de Brasília. A gente brinca que aqui em Brasília tem o caçabês. Quando você tem uma situação difícil na política, você chega para o Kassab e pergunta. Aí ele geralmente determina e muitas vezes assertivo devido a essa experiência política, assim como ele, o então presidente Michel Temer, que tive o prazer de trabalhar, também possui essa grande sabedoria, né? Digamos assim. E Vinícius, vale lembrar também que eles são donos da rede massa de televisão ali no Paraná, quer dizer, não só de TV, de rádio também. Então esse poder de comunicação e de suposta campanha não muito explícita é muito grande. Então além do nome que já é famoso, tanto dos dois, eles têm uma rede de comunicação, um complexo de comunicação muito grande na região. Isso pesa, né? A gente sabe que essa questão pesa. Bom, para encerrar essa primeira, né, etapa de cobertura lá em Itaquaquecetuba, o Marcelo Barbosa, que é o secretário de governo de Itaquá, também falou sobre esse evento de entrega. E nós vamos acompanhar aqui para depois comentar. Pode colocar na tela. Secretário Marcelo, depois de tantos anos, essa obra está chegando para Itaquaquecetuba, né? Qual que é a importância para a população? Olha, foram anos de luta, né, de busca pelas alças de acesso aqui da rodovia Ayrton Senna, e após assumir a gestão como prefeito, o prefeito Eduardo ele conseguiu finalmente trazer essa conquista para Itaquá. E qual a importância total? Porque aqui significa e representa o desenvolvimento da nossa Itaquaquecetuba. Ou seja, é mais uma ação do governo do estado, do governador Tarcísio ao lado do prefeito Eduardo, que vai garantir mais desenvolvimento não só para Itaquá, mas também para toda a região do Alto Tietê. Ou seja, é um momento, é um dia muito feliz para a nossa população. Secretário, esse tipo de obra, ele exige muito investimento, e às vezes a prefeitura não tem fôlego para fazer esse tipo de investimento sozinho. Claro que a gente sabe que é uma área estadual. Qual que é a importância da nossa região ter representantes nas assembleias, na Assembleia Legislativa, também na Câmara Federal, para trazer recursos para a cidade? Exatamente, uma obra como essa depende de recursos e principalmente estudo técnico para que a gente consiga efetivar. E a representação na Lesp e na Câmara dos Deputados é justamente para fortalecer esse tipo de ação. Porque a cidade ela precisa de ter representante que esteja ao lado do governador, ao lado do governo federal, do executivo federal, cobrando que olhe para Itaquaquecetuba e não só para Itaquá, para o Alto Tietê. Por quê? Os problemas que nós temos em Itaquá, que dependem do Estado, também são problemas do Alto Tietê como um todo. O que Itaquá sofre, Suzano sofre, Mogi sofre, Coá sofre, e a gente precisa dessa representatividade para fortalecer a nossa região. Muito bem, Gabi, Vinícius, tá aí, encerramos então esse evento da manhã com essa entrevista aí do presidente da Câmara de do secretário de governo de Itaquá, o Marcelo Barbosa. Alguma coisa a acrescentar, porque a gente já tem agora mais 2 materiais sobre o evento da tarde, como disse o Vinícius. Todo mundo cita a questão do nosso governador, da presença dele, do trabalho. Nós vamos ver nos vídeos. Podemos ir para eles?
Ô, Gil, só para fechar essa questão de Itacoaxetuba, lembrando que o Dr. Roque, que é o presidente da Câmara, ele falou da pré-candidatura do delegado Eduardo Boix, eu citei na terça-feira, que ele ainda não cacifou, chancelou, a gente também não sabe se ele fica no PL, e o Marcelo Barbosa, ele é a principal dobrada, né, caso o delegado seja candidato. O Marcelo é candidato declarado, com apoio total do delegado, candidato da máquina de Itacoaxetuba, secretário de governo, secretário de comunicação. Ele é do Partido Republicanos, que é o partido do governador, e a Câmara em si, toda a base governista do delegado está empenhada a eleger o Marcelo e possivelmente o delegado Eduardo Boix. Então temos uma chapa aí que é ligada ao partido do governador, não teria mesmo como eles falarem mal, e ainda mais com esse presentão que Itacoaxetuba está ganhando, que é a nova alça do Rodoanel. Agora sim, a gente pode seguir. Tá bom, olha só, depois nós tivemos também no Alto Tietê a cerimônia de posse da diretoria do consórcio dos municípios do Alto Tietê, o Condemate. E aí nós tivemos dois nomes que se destacam, pelo menos esses dois nomes nas análises políticas, Gabi, que você tem feito essa semana, eles estão sempre em evidência. Não é que o Café falou com o Kassab e o Kassab mandou uma exclusiva aqui para a gente? Vamos ouvir o que o Kassab disse, então, durante essa cerimônia de posse? E aí, Gabi, você comenta aí sobre o Kassab, você também, Vinícius, ele que é o grande articulador, como vocês falaram. Vamos ver o que ele falou na exclusiva aqui para a Guardiã da Notícia, em especial o Download. Na tela do Download. Em 1995, o governador estava presente já na Assembleia Legislativa. Eu lembro como se fosse hoje, o governador Mário. Em 1995, o governador estava presente já na Assembleia Legislativa. Eu lembro como se fosse hoje, o governador Mário Covas nos convidando para um almoço no Palácio e apresentando o projeto do Rodoanel. E apresentava o cronograma. 2014, final do mandato do governador, que seria algum governador, término do Rodoanel. Hoje nós estamos em 2026. Todos vocês sabem o que significará a conclusão do Rodoanel. As pessoas, às vezes, têm uma percepção de que o Rodoanel ele é extremamente importante para a cidade de São Paulo, e ele é muito importante. Mas ele é muito mais importante para a cidade do entorno do Rodoanel, que integra o Grande São Paulo. Cada uma das cidades aqui envolvidas no Rodoanel terá, em poucos meses, a oportunidade de estarem muito mais integradas. Isso vai ter oferecer melhores condições da economia das suas cidades, qualidade de vida, acesso a todos os estados. Desculpa, a gente teve aí porque o Café ele estava no meio da cerimônia, ele conseguiu pegar então essa sonora durante o discurso do Kassab. Agora, o que vale ressaltar, Gabi e Vinícius, é que justamente o prefeito está levando não só os grandes nomes, o prefeito, o governador está levando junto aos seus eventos esses grandes nomes, né? O Kassab e também o presidente da Alesp, o André do Prado. Quer dizer, a campanha começou firme mesmo e com grandes caciques, né? Exato. Vou dar a palavra para o Vinícius. O Kassab é uma figura importante no cenário nacional, né? Em que pese ele atua bastante em São Paulo, mas ele é muito respeitado em Brasília, não apenas por ser um líder partidário, mas por ser essa pessoa que tem essa experiência política. Ele tem a capacidade de aglutinar direita, esquerda e centro. Ele tem esse poder, né? É onde muitas vezes eu comento que eu vejo alguns brasileiros brigando por conta de direita e esquerda, e não entendo muito o motivo, porque uma coisa é um referencial, né? Outra coisa é você acreditar que os partidos políticos, em sua grande maioria, têm essa defesa de bandeiras, como assim eles explanam, que nós temos um grande número de partidos, mas diferentemente de outros países, a gente não tem essa definição 100%, né? Que é igual ao caso americano, você tem apenas 2 partidos, mas quem é republicano não se comunica tão bem com as pautas dos demais partidos. Já no Brasil, não, é uma grande mistura carnavalesca, digamos assim. Mas o Kassab é uma figura importantíssima. E é muito interessante, Gil, analisar por qual motivo que o governador leva ele em todos esses eventos, esses importantes eventos. Não apenas para firmar as bases partidárias, mas também para demonstrar a importância que o Kassab possui dentro desse cenário do conglomerado de São Paulo, bem como a repercussão nacional. Lembrando que o Colégio Eleitoral de São Paulo é enorme,
E o PL tem um desafio muito grande. Eduardo Bolsonaro puxa no mínimo de 5 a 8 cadeiras. Como que isso vai ficar? Entendeu? Não está definido ainda na família Bolsonaro. Tivemos a informação que o presidente Jair Bolsonaro, através da ordem do Alexandre de Moraes, vai ser transferido para Papudinha. Então, assim, se antes ele estava reclamando do ar-condicionado, da estrutura da PF, na Papudinha, eu imagino que vai ser bem pior. Que coisa. Bom, fato, a gente já sabia que tudo que a defesa do Bolsonaro fosse pedir por Alexandre de Moraes ia ser negado. E que agora vem essa também da transferência. Já vai sair do seu conforto na Polícia Federal da sua sala agora para Papudinha. Era algo já previsto, né? A gente já sabia. Bom, para encerrar, Gabi, você quer fazer algum comentário sobre essa questão do Kassab, sobre o que ele falou? Na verdade, assim, a gente sabe que o Kassab desembarca do governo Tarcísio agora no finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Foi-se muito elogiado, né, o governo Tarcísio, mas a gente sabe que na prática não é isso que está acontecendo. Haja vista que os prefeitos não têm a coragem de falar, com medo de perder apoio das suas bases eleitorais. Está na hora dos prefeitos começarem a falar o que está acontecendo de fato no governo do estado e parar de fazer essas críticas veladas, né, e sentar e conversar de fato com o governador. O governador tem feito pouca política e muito discurso, bastante marketing e poucas ações. As ações do governador Tarcísio, todas elas são macro, visando uma eleição nacional. Uma eleição nacional que cada vez mais se distancia por conta da aprovação do Flávio Bolsonaro, mas fontes me disseram agora há pouco aqui no WhatsApp, e enquanto você estava fazendo a sua análise, aí eu vou passar a bola para o Vinícius, de que ainda se fala no mercado de que pode ser que o Brasil precise de alguém mais pacificador, e o Flávio não tem algumas qualidades nas quais o Tarcísio tem. Então, acho que vai ter uma briga aí nos próximos dias, né, Vinícius? Vai ficar uma ala bolsonarista querendo o Tarcísio, forçando a barra, mas eu já disse, eu não acredito que o Flávio Bolsonaro desista. Eu acho que deve lançar Ratinho com apoio de Caiado, de Zema, e vai virar um bolelô só, e o PT deve seguir aí liderando essas próximas eleições de 26. Muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, né, Vinícius? Pois bem, vai rolar, mas o que ocorre? Lembrando que tem algumas rusgas, né, dentro da direita. O Flávio, devido aos envolvimentos que ele teve dos escândalos da rachadinha e a questão não muito bem explicada sobre a evolução patrimonial dele, se torna um alvo fácil para a própria esquerda bater. Então não é um nome muito pacificado dentro da direita, até onde eu sei. Né? Lembrando que você tem também alguns tipos de direita no Brasil. Você tem a direita extremamente radical, que é a direita que eu brinco, mitotô, e você tem a direita que é um pessoal um pouco mais sensato, que enxerga de uma outra forma as questões. Inclusive, que deu grande apoio ao nome de Tarcísio, que é um nome mais de coesão, um nome mais de pacificação. Até mesmo o presidente Lula, em um vídeo que ele tentou dizer que era espontâneo, mas não era tão espontâneo assim, estava ele junto com a Janja, em um dos paraísos brasileiros, numa praia, falando que a esquerda e a direita precisam se unir. De fato, essa percepção ela já atinge o poder brasileiro. É necessário acabar com esse conflito, como se a gente tivesse dois povos, como se a gente não fosse um povo único, e começar a trabalhar mais isso. Creio que o nome Ratinho Júnior pode ser uma grande revelação em cima desse cenário caótico, porque ele tem um pai que é comunicador, que atinge as massas populares de todo o Brasil, através do seu veículo de comunicação, da grande emissora SBT. E ele também, conforme muito bem explanado por Gil, possui um grande acervo de rádio e é possível fazer de parcerias com outras rádios para que o seu nome seja propagado em âmbito nacional. Tarcísio, não acredito que ele vai ter esse conflito com Flávio. Ele se demonstra em seu discurso justamente que ele não quer esse conflito, devido à grande gratidão dele para o governo Bolsonaro, por Bolsonaro ter colocado ele na política, por Bolsonaro ter apoiado ele. E aí, Bolsonaro indo agora para Papudinha, inclusive vai ficar aonde está meu amigo Anderson Torres, conhecido aqui em Brasília. Conheço o Anderson na época que ele era assessor da Câmara, antes dele ser ministro. Então, assim, é um local que, por mais que queira, é horrível, Gabi. É horrível em estrutura, é horrível porque é uma prisão. E, querendo ou não, Bolsonaro está com uma pena aí de mais de 26 anos. Então, brincar com o nome da política ou com o nome apenas na urna, não sei se é algo que vai ser na hora do vamos ver que eles vão fazer. Não acredito que o Flávio Bolsonaro
tenha musculatura política e tempo hábil para poder virar o jogo e atingir essa massa que a família Bolsonaro, infelizmente, não atinge, que é a massa popular, que é a massa que depende do Bolsa Família, do Bolsa Gás, Bolsa Escola, dentre outros benefícios do governo, que tive a experiência de ir em alguns lugares muito carentes do país, tive a experiência de ir em cidades do interior do Nordeste muito pobre, aonde entendi que estes benefícios para aquela população, naquela circunstância, de fato é necessário, porque não tem moeda corrente que movimenta. Então, assim, por entender esse lado do Brasil, que é diferente do lado de Brasília, que é diferente do lado de uma grande capital como São Paulo, que possui, sim, pessoas que precisam, que têm necessidade, mas que não tem uma necessidade como uma cidade do interior do Amazonas, que às vezes não tem ônibus, que às vezes não tem sequer saneamento básico e energia. Então, assim, R$600 para essa pessoa é o salário quase que do ano da família inteira. Então, por entender essa situação e saber as explorações que ocorrem nos interiores e nos quiões do nosso país, que é um país continental, lembrando, o Brasil é um país em escala territorial muito grande, temos um estado igual a Bahia, que muitas vezes, Gabi, é maior do que alguns países, como você está na Itália, tem estados brasileiros que são maiores do que alguns países da Europa. Então, assim, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de uma escala macro, de uma escala continental. Sim, a comunicação do Tarcísio, ela sempre foi pautada no âmbito nacional, até porque ele era muito bem cotado pelo Centrão, coisa que foi barrada pelo Flávio Bolsonaro e seu pai, só que a circunstância mudou. Antes, Jair Bolsonaro estava reclamando do barulho do ar-condicionado de uma cela dentro da sede da PF, e agora ele foi para Papudinha, que mal tem infraestrutura de ar-condicionado. Então, assim, vamos ver como é que isso vai ficar. Acredito que o tabuleiro do xadrez vai ser alterado, e que o posicionamento de Ratinho Júnior é bem assertivo, é bem correto, e acredito que ele pode ser um nome que surpreenda, sim, os próximos capítulos aí do cenário político, até porque o cenário do Centrão aqui de Brasília não vê Flávio como um candidato capaz de superar Lula. Tá bom. O André do Prado, presidente da Alesp, para a gente poder encerrar, Gabi e Vinícius, ele também falou, assim como o Kassab, durante o evento. Obviamente, agora eles vão usar qualquer evento como palanque, porque todos têm interesses aí na eleição. Ele falou sobre o evento e, claro, destacou aí as entregas do Tarcísio de Freitas nessa tarde. Vamos acompanhar aí o que o André do Prado, presidente da Alesp, falou. E aí a gente volta para encerrar essa nossa participação. Na tela do download, André do Prado, presidente da Alesp, na cerimônia de posse da diretoria do consórcio dos municípios do Alto Tietê. O Tarcísio de Freitas esteve conosco hoje o dia inteiro, começando pela cidade de Suzano, onde anunciamos hoje oficialmente o lançamento oficial da obra do complexo viário do Alto Tietê, as alças de acesso à cidade de Suzano, Pomar, Itaquá, Ferraz, uma obra de R$1,100 bilhões. Vou repetir, R$1,100 bilhões. Estamos saindo do cofre do Estado de São Paulo, não é de concessão, é do cofre do governo que está saindo R$1,100 bilhões para essas obras. A minha projeção deveria ser há tantos anos e hoje se tornou realidade. Depois tivemos estar agora um pouco com o nosso prefeito Vitor Eduardo Ruiz, cidade de Itaquaquecetuba, também lançando mais 3 alças de acesso na IPC, quase R$91 milhões também, uma luta imensa do Vitor Eduardo, também com toda a sua equipe, com a Artesp, com a Secretaria de Parcerias e Investimentos, com o nosso trabalho, mas com a anuência do nosso governador. E agora estar aqui, podendo participar da posse da nova diretoria do Contemate, que já completa em 15 anos, o nosso consórcio, que começou lá em 1989, com o então prefeito Estevam Pavão de Oliveira, no ano 2005 a 2007, Jundiape, também, que não era problemático, era amático. Tá aí então, Gabi, tá aí, Vinícius, a participação do André do Prado durante essa cerimônia. Bom, Gabi, como eu disse, Vinícius,
vai virar palanque eleitoral qualquer entrega, né? Se for entregar um cestinho de lixo na UBS, vai estar todos os caciques lá para entregar. E eu não posso falar, podemos acompanhar. Nós iremos acompanhar. Ali são 2 grandes entregas e a posse também do Condemate, então não é qualquer entrega. São obras de mobilidade que realmente vão mudar a cara ali de cidades do Alto Tietê, como Suzano, Itaquaquecetuba e todas as outras ali em divisa, como Poá também, Arujá, enfim, todas essas cidades que ficam ali naquele miolo ali que para você chegar, se você se utiliza do Rodoanel, essas 2 alças vão mudar. Agora resta saber se o prazo vai ser respeitado das obras, as licitações, enfim. Mas o importante é que há mais de 10 anos isso estava emboscado e agora finalmente vai sair, então é vitória do povo. Ali não é uma obra qualquer. Eu acho que até dá para esquecer, né, a questão do pedágio que o governador havia prometido na eleição de 2022 que não ia ter e acabou tendo, né? Então acho que o povo ali, ele deu uma equilibrada nessa balança. E o povo do interior tá bravo com esse negócio do pedágio ainda, vocês não fazem ideia. Imagina eu que tenho que sair de Mogi para ir até Arujá e pagar um pedágio para ir e outro para voltar. Imagina fazer 7 mil quilômetros em um mês que não pagou de pedágio também. É que esse dado não foi levantado. Não levanta a bola não, Gabi. Deixa pra lá essa questão do pedágio. Ei, Vinícius, é bom não citar essa questão. Mas no interior tá pegando muito essa questão do pedágio. O pessoal tá bravo por lá. E não são poucas cidades, não. Aquela região da RMC, que tem mais de 20 cidades, tá todo mundo bravo com essa questão. Enfim, já teve até reajuste já nas tarifas por ali. Então tem cidades que estão fazendo grandes obras para desvio de pedágio entre umas e outras. Daqui a pouco nós vamos ter uma grande rodovia paralela à Bandeirantes em Anhanguera, feita pelas próprias cidades para quebrar essa questão do pedágio. Mas isso é outro assunto. Vinícius, considerações finais. Gil, só aproveitando o gancho aí, eu acredito que se não houvesse tanta roubalheira nas questões públicas do país, a gente conseguiria economizar pedágios, entre outros custos que o Brasil possui. Mas devido a um custo de obra muito caro, as vias que são ordenadas por pedágio, muitas das vezes, possuem uma qualidade superior, tanto de assistência quanto de estrutura. Infelizmente, no Brasil, o custo da corrupção é muito alto. E isso é uma reflexão aí para os próximos cenários políticos que vão abraçar aí o nosso ano de 2026. Eu acredito que tem que ser uma reflexão para a própria população. É muito triste você ver um povo que vende seu voto por 50, 100 reais depois quer brigar por corrupção. Então, fica aí a análise. Para se questionar um pedágio, uma corrupção, primeiro pense antes do seu voto e não venda. Valorize o tempo de voto. Tá certo, então. Gabi Tricânico, considerações finais, uma análise política hoje maravilhosa, mais uma de outra região, e tivemos um gancho aí para poder abordar toda essa situação, que é uma situação de hora, de momento, e que nós, claro, estaremos sempre acompanhando. Gil, só antes da gente encerrar o último assunto, hoje de manhã foi deflagrada a 3ª fase da Operação Coffee Break, que é aí na sua região, Hortolândia e Sumaré. A gente tem as imagens aí. Essa nova fase está apurando desvios da educação e a Polícia Federal realizou novos mandados de busca e apreensão. Eu queria que você trasse, já que é ali da região do interior, da RM Vale. Então, eu tenho aqui nós tínhamos preparado uma nota especial falando sobre esse assunto que eu fui buscar. Você recebeu em primeira mão e a hora que eu fui pesquisar, Gabi, acredite, não havia nenhuma informação. Você foi tão rápida no recebimento da sua informação que nós não tivemos outras fontes. Demorou um pouco para sair, mas eu acabei achando depois essa questão do interior, que a PF prendeu armas e munições aí em nova fase da operação contra essas fraudes. As fotos é da nota 2 do interior, eu vou pedir para a Patrícia colocar, tá aí, ó, a apreensão das armas, são 2 fotos que nós pedimos, que eu separei para colocar. Olha quanta coisa pesada, viu, Gabi e Vinícius? Não é coisa envolvida leve, na não. política, né? Envolvendo a política, exatamente, licitações. No interior é uma região que recebe muita emenda, é uma região que tem um repasse do governo federal e do governo estadual também muito grande. Então tá aí, ó, a polícia deflagrou aí essa operação e conseguiu aí pegar todas essas armas, né? Enfim,
Muita coisa ainda vai acontecer. Também pegou a região de Sumaré, de Jundiaí. Só que tem um detalhe, viu, Gabi? Ninguém foi preso. Até agora, ninguém foi preso. Você ri, né, tinha que ser preso, já tinha sido preso no início, né? Gil, tem mais de 200 mil de arma ali, viu? Eu vi ali, cada fuzil daquele ali legalizado é uma média de 50 mil. Se for ilegal, é mais caro ainda. Tem altos valores ali de armas. Mas foi fruto das prisões que eles chegaram aí nesse estoque. E claro, como isso já tinha sido feito, vale lembrar que muita coisa já sumiu, né? Ganhou perna. O que ficou lá é o que não deu para carregar. Então, seja pela sua análise aí, você já viu a quantidade de coisas. Mas continua, a Polícia Federal faz um trabalho excepcional no Brasil. Isso a gente não pode negar, né, Gabi e Vinícius? Com tudo que acontece, a Polícia Federal, desde a época da Lava Jato, vem fazendo e faz um trabalho maravilhoso, desde a inteligência até a fase final, que é quando ela deflagra essas operações e esses mandatos. É isso, gente. Estamos a 1h19 com os comentários. Ô, Gabi, só para finalizar. Obrigada, Gil. Boa noite para vocês. Até mais. Tá, deixa o Vinícius finalizar, espera um pouquinho. Pois não, determinou a transferência imediata de Bolsonaro para Papudinha. Ele vai embora hoje da sede da PF, viu? Então, agora ele não vai reclamar do barulho do ar-condicionado, porque na Papudinha não tem ar-condicionado. Então, acabou o problema do barulho. Ele não pediu para resolver? Pois é. Então, o Alexandre de Moraes, o ministro, resolveu o problema do barulho. Não vem falar que ele não atende aos pedidos do Bolsonaro. Bolsonaro reclamou, ele atendeu, tirou ele da sede e levou ele para lá. Vinícius, muito obrigado pela sua participação especial nesta quinta-feira. E lembrando que quarta-feira a gente tem o seu quadro, que é o Política Brasil, aqui no Download. Obrigado, boa noite e bom final de semana, porque amanhã já é sexta, daqui a pouco você vai. Bom trabalho aí em Brasília. Abraço, Vinícius. Obrigado. Obrigado, abraço. Tchau, Gil. Tchau. 18h20. Acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal Guardiã da Notícia para ficar sempre muito bem informado sobre essas e muitas outras notícias. Lá você vai encontrar os recortes desse nosso bate-papo aqui sobre política, que é muito interessante, tá certo? Agora são 18h20, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em instantes com mais uma parte do Download da Notícia desta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. 18h26 pelo horário de Brasília. Hoje é quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o Download da Notícia, segunda edição, aqui pela Guardiã da Notícia, M560, muito em breve também no FM 82.3. Lembrando que nós estamos com imagens pelo nosso canal do YouTube e você pode acompanhar também pelas nossas multiplataformas. O assunto a seguir aqui no Download é sobre uma questão que tem dominado a sociedade brasileira e mundial. Uma tecnologia que chegou para ficar e tem aí se tornado quase que uma ferramenta de trabalho no dia a dia e pessoas estão usando até para mandar mensagens no WhatsApp. Eu estou falando da IA, a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje faz parte do cenário profissional, muita gente utiliza até para conversar no WhatsApp e muito mais. Para falar sobre esse tema do impacto no comportamento social e no mercado de trabalho nos processos eleitorais, nós recebemos aqui o Marcelo Barcelos. Ele é doutor e mestre em jornalismo, pós-graduado aí pelas universidades de engenharia, enfim. Olha, o Marcelo é pós-graduado em inteligência artificial generativa e também em vida digital. Ele é graduado pela
Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em Gestão, Engenharia e Mídia do Conhecimento. Doutor e mestre em jornalismo pelo programa de pós-graduação em jornalismo, também na Universidade Federal de Santa Catarina. É escritor, palestrante e consultor de futuros estratégicos para empresas, agências, grupos de mídia e entidades. Ativista da regulamentação das plataformas, pesquisa o futuro da vida com inteligência artificial em todas as camadas do mundo social. Atualmente, ele é pesquisador, financiado aí pela FAPESC, que é do grupo de pesquisa Politeia. Agora sim está comigo aqui o Marcelo. Marcelo, muito boa tarde, muito obrigado pela sua paciência, que hoje a gente teve uma sessão maior aqui de comentários políticos diante de tudo que estava acontecendo e conseguimos dar aí em última hora que o ministro Alexandre de Moraes determinou a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro, tirando ele da Polícia Federal e mandando ele lá para Papudinha. Mas isso é assunto político, nosso papo aqui é inteligência artificial. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado aí pela sua presença aqui, pela sua participação. Imagina, vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Som e imagem nítidos. Maravilha. Depois de eu começar deitado, eu desvirei, né? Porque a gente tinha que ter um pouquinho de efeito aí, né? Com emoção. Não era IA, era vida real, né? Como o próprio apresentador, né? Nosso querido locutor aqui nos trouxe, mas enfim, a gente está falando hoje realmente de um cenário dominado por IA. Esse cenário já vem sendo projetado, e aí eu queria trazer só um parênteses, né, Gil? A gente já vem criando isso no cinema, na literatura, né, especialmente no gênero da ficção científica, mas a IA ela começa de fato a ser escrita cientificamente na década de 50, a partir de uma grande reunião, né, de figuras que são cânones da ciência da computação, do nascimento da chamada ciência da computação moderna, né, que é a reunião de Dortmund, e a partir disso a gente vê uma escalada, né, principalmente de erros e acertos. Mas aí que num cenário que a gente vive a chamada plataformização, só para os ouvintes se ligarem, né? Plataformização é um fenômeno em que determinados serviços não são entregues a partir de plataformas. Então, a gente, né, hoje eu estava tentando conseguir achar um agente humano para falar do meu banco, para falar comigo, porque eu estou com o app bloqueado. E foi uma dificuldade tremenda, acho que todo mundo passa por isso, né? Então, esses agentes, eles começam a funcionar dentro de plataformas. E hoje a sociedade, de maneira geral, no Brasil, a gente tem os deliveries, né? Talvez seja um dos maiores exemplos que a gente tem no país de plataformização. E a plataformização, ela acontece em todos os ramos, segmentos, principalmente na área de serviços. O que acontece? A partir de uma evolução aí dos modelos de reprodução, ou melhor, para o ouvinte aqui captar, os modelos de emulação que a gente vem criando da década de 80 e, obviamente, com a internet comercial em 95, chegando no Brasil, né? Ainda de escada, naquele caos total, porque a gente tinha que desligar o telefone, todo mundo, quer dizer, quem tem 30 a mais, 40 a mais vai lembrar. Mas a gente tem uma convergência de fatores, né? A comunicação via satélite, o desenvolvimento do dispositivo móvel, a ideia da portabilidade da mídia. Nunca a gente ouviu tanto podcast como agora, e 90% dos casos a gente está ouvindo pelo celular em algum momento da nossa vida, ou, né, em uma atividade, no trabalho, no trânsito, na praia. Então, a rádio expandida, como a gente trabalha na academia do professor Kishnevski da UFRJ, essa rádio também hoje um tanto quanto ameaçada por isso. Ameaçada, eu diria, mas preocupada com os rumos da IA, porque a IA está falando de áudio sintético, né? E esse é um dos grandes problemas que a gente tem aí, que aí vai envolver deepfakes, que eu sei que você já tem pergunta engatilhada aí, mas tudo isso, esse contexto, para a gente dizer o seguinte: a gente não viu nada do que a IA vai nos propiciar, isso para o bem e para o mal.
porque a gente está falando ainda de uma chamada IA específica, tá? Se o ouvinte ou a ouvinte que quiser saber um pouco mais, dá um Google, né? Pede para o Gemini, pede para o ChatGPT, pede para o Bard, ou melhor, pede para Claude, IA, né? Que são IAs, que são chats conversacionais. Isso, o que isso transforma na nossa vida? Só para a gente amarrar e poder continuar a conversa. A gente está permitindo a plataformização da automação da vida. Então, agora eu já posso pedir, né, para o meu assistente pessoal que ele faça determinadas coisas. Eu posso, inclusive, de maneira, né, e a gente não deve ensinar isso, sobretudo um docente, mas, assim, a gente tem toda uma polêmica aqui sobre a IA do Elon Musk, a Grok, que se envolveu numa polêmica gigante em torno das deepfakes. Para o ouvinte que não pegou isso, né? Basicamente, essa IA ela tinha um modelo que permitia você manipular imagens de maneira muito rápida e despir pessoas reais, ou seja, pegar a foto real de um amigo, despir aquela pessoa e atribuir, óbvio, corpos, situações, contextos, né, maliciosos. Isso isso provoca uma violência, sobretudo na figura ali dos adolescentes que são mais propícios a estarem expostos a esse tipo de possibilidade. Então, a Grok está sofrendo chancelas em várias, que é uma IA, né? Só para a gente falar. É uma IA e ela tá sofrendo, está dentro do X, e que é o antigo Twitter. Então, a gente tem aí disputas, narrativas, guerrilhas. A gente tem aí, por exemplo, o Brasil procurando seu lugar de protagonismo na IA, e nós temos, enquanto Estados Unidos e China duelam aí, né, na parte dos chips, por exemplo, né? A IA também virou uma grande questão climática, porque os data centers, eles consomem uma quantidade absurda de água, e são predatórios, né, em sua maioria, assim, grosso modo, no ambiente geográfico onde ele se instala. E ele consome muita luz também, né, os data centers. Então, a gente tem um grande redesenho aí de problemas, inclusive, em meio à euforia, a fascínio e a tudo que a IA já permite que a gente faça. Agora, Marcelo, me diz uma coisa. A gente está vivendo agora um momento pré-eleição, e é um dos assuntos que a gente comenta muito aqui no Download, principalmente na Guardiã, é sobre essa questão de uma antecipação muito grande. Nós estamos no dia 15 de janeiro e só se fala em eleição com retrato desse novo cenário. A gente já viu que as redes sociais foram fundamentais em resultados de eleições anteriores. Agora, a gente tem a inteligência artificial que pode ser muito bem utilizada nessa questão. Aí fica aquele medo das manipulações, principalmente pelo poder que a IA tem de formar vídeos, de colocar pessoas falando coisas que elas nunca falaram, enfim. Qual é a preocupação que se tem do uso da inteligência artificial no cenário político, não digo só do Brasil, mas no mundial? Porque a gente sabe o que pode, a capacidade da IA. No seu ponto de vista, com todo o seu conhecimento, como é que você vê essa questão da inteligência artificial no cenário político deste ano? Olha, meu caro, é preocupante nível hard, né, como a gente diz, brincando com os alunos de computação, é preocupantíssimo, porque a gente já vem de um cenário de altíssimo grau de fake news, de desinformação no Brasil, né, de milícias digitais, que são grupos organizados, pagos para atacar ou para criar narrativas num volume muito grande, muitas vezes com auxílio de robôs, que são algoritmos que, inclusive, produzem conteúdo a partir de prompts, conteúdo que pode ser tranquilamente falso. O que a gente tem hoje? Nós temos ainda esse vácuo, né, que é uma elipse, um grande, né, buraco, que é a falta de regulamentação. Nós temos a figura das plataformas criando uma série de... EIA travou mesmo, nós tivemos um problema aí. Chove muito, vale lembrar que chove muito. O Marcelo ele está lá em Santa Catarina falando sobre tudo isso, mas de qualquer forma ele fez uma explanação
muito boa sobre a utilização da inteligência artificial nos dias de hoje e também nos conectou aí sobre essa questão da participação da inteligência artificial no cenário político nacional. Ele voltou, conseguiu voltar. Ele está com problema de internet e se ele voltar, a gente volta a conectar, pelo menos para se despedir dele, porque o Marcelo Barcelos foi quem conversou com a gente aí sobre esse impacto do comportamento social no mercado de trabalho e nos processos eleitorais. Enquanto a gente tenta, pelo menos, se despedir do Marcelo um pouquinho mais para frente, para a gente não parar, são 18 horas e 40 minutos, vamos abrir espaço para falar sobre o nosso noticiário no Litoral Norte. Quem está conectado e pronto para trazer as informações e o resumo de tudo de mais importante que aconteceu nesta quinta-feira, 15 de janeiro, é o nosso correspondente do Litoral Norte, o Francisco Trevisan, que fala agora direto da cidade de Ubatuba. Trevisan, espaço aberto para você. Como está? Está chovendo por aí? Aqui está caindo o mundo. Boa noite, Gil. Boa noite para todo mundo que está aqui na programação. Deu uma garoinha, nada assim muito leve de alagamentos, mas lá para cima, para Taubaté, foi feio. Meus pais estavam comentando agora ali no túnel da Chácara do Visconde, os semáforos todos apagados, rodovia Oswaldo Cruz também com trechos alagados. Ontem já teve uma tragédia, uma tenente do Exército acabou perdendo a vida porque uma árvore caiu enquanto ela passava lá com o veículo na Oswaldo Cruz, muito triste, infelizmente. E temos notícias aqui de hoje com um homem que foi resgatado nessa quinta-feira aqui em Ubatuba, na praia do Perequimirim, numa ocorrência que foi atendida pelo grupamento de bombeiros marítimos com apoio do helicóptero Águia. De acordo com os bombeiros, a situação foi identificada durante um voo do helicóptero, quando a tripulação percebeu que os banhistas estavam ali sinalizando, e ao chegar no local, os bombeiros conseguiram aí acessar essa vítima que já estava consciente, de costas. A equipe realizou esse desembarque tático em baixa altura, garantindo toda a segurança aérea. Depois foi feito o resgate na faixa de areia. Não há informações sobre o estado de saúde desse banhista, mas é muito comum ver nas costeiras, principalmente ali no Perequimirim, muita gente que quer ir para a famosa praia de Santa Rita, que é ali do lado, e acaba indo pelas pedras, achando que sabe aonde está pulando, e as pedras com limo, ou mesmo o pé molhado, numa pedra seca, aquele limo vira um sabão e acaba acontecendo aí o pior, ou nesse caso, pelo menos, aí só um roxo, assim, que esperamos, mas muito comum quebrar a perna, braço, bater a cabeça, tanto nos postões rochosos, quanto também aí em Cachoeira. A gente tem imagens também desse resgate. E também, Gil, temos o novo assunto, ainda já velho assunto, mas um novo capítulo na novela. Em Ubatuba, ontem, a prefeita Flávia fez uma live explicando o que estava acontecendo aqui na cidade, que não era esse aumento do IPTU, apenas aí uma atualização baseada em informações de localização das construções relativas aí a 13 anos atrás, e foi marcado para amanhã. Tem esse vídeo aí também no Instagram da Guardiã da Notícia, do presidente da Câmara, o Gadi, chamando para essa manifestação na frente da prefeitura às 16 horas. A gente vai estar lá acompanhando. Esperamos que não chova também, para ver se vai ter bastante gente. Nos grupos que dei uma olhada ali dessa manifestação, já tinha mais de 300 pessoas ali participando, mas isso não quer dizer também que essas 300 vão estar lá. Então não dá para ter uma ideia ainda, mas a gente segue acompanhando para ver como é que vai ser essa manifestação do aumento aqui no IPTU. Tá bom. Bom, vale lembrar que tudo isso que você citou aí, televisão, a gente tem disponível no portal Guardiã da Notícia, tem as imagens do helicóptero fazendo resgate, tem o vídeo da prefeita ainda falando sobre IPTU. Se você também disponibilizou mais um material do vereador falando sobre IPTU, quer dizer, tem muita coisa, muito material disponível na categoria lá do Litoral Norte, na divisão aí do Trevisan sobre esse assunto. Mais alguma coisa? Podemos encerrar o Litoral Norte?
Tem uma ocorrência hoje de manhã também, do Corpo de Bombeiros lá de Boiçucanga, foi socorrer uma cadela chamada de Pretinha, que ficou aí 3 horas na água, que ela foi levada aí pela correnteza numa cachoeira lá na Barra do Una, também é um dos destaques lá no portal, Gil. Certo, então. Você me fez lembrar a história de um missionário, um pastor que ficou horas e horas no litoral, nadando, a deriva, só que ninguém foi salvar ele, não. A cachorrinha, 3 horinhas já estavam salvando ele. Que bom, né, Teresa? Um desses militares eu conheço, é meu vizinho, é o do Chapelão, eu sei quem que é. Você sabe disso. Então tá bom, Trevisan. Obrigado pela sua participação de hoje. Boa noite, companheiro. Amanhã você está de volta na primeira edição do Download com a Fabi Teixeira e depois comigo aqui de volta. Obrigado. Hoje foi mais um dia corrido. O Download, assim, ele tá ficando bom, tá ficando corrido e tá ficando gostoso. Tá bom? Obrigado. Abraço. Até amanhã. Bom descanso. Muito bem, 18 horas e 44 minutos. Nós saímos do Litoral Norte. Vamos para o ABC? Quem traz as novidades do ABC naquele famoso bate-bola comigo é o Marcelo Ferreira, que está lá na cidade de Mauá. Parece que está chovendo muito também na região, muita coisa acontecendo. E quem traz aí as últimas notícias da região, assim na fase final, é o Marcelo. Já está conectado aí com a gente, Marcelo? Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos para a parte final, vamos para o encerramento? Só me deixa aí uns 10 minutinhos para eu encerrar o jornal. Tudo bem, seja bem-vindo, amigo. Boa noite. Vamos lá, Gil Latureira, sempre um forte abraço para você. Eu queria só uma resposta aí, um retorninho de copiar. Como é que está a minha imagem, o meu som? Muita chuva aqui, Gil. Tá perfeito. Você está elegante com a sua camisa verde do seu Palestra Itália, que você disse que tem um certo carinho, que eu me lembro bem que você deixou isso citado, e está com um fundo muito bacana aí da onde você está falando. Tá perfeito, pode continuar. Gil, você disse bem, o atleta que nós praticamente fomos pai, né? Somos pai por mais de 14 anos, foi o Maquelele, jogou no Palmeiras e isso foi um momento muito significativo para a gente ao longo desses anos. Gil, mas a preocupação aqui em Mauá é muito grande. Eu entrei em contato há poucos minutos com o secretário de Proteção e Defesa Civil de Mauá, que nós entrevistamos, que você também entrevistou há poucos dias, para ele passar um relato para a gente, que a gente tem informação, inclusive, de possibilidade de desabamentos aqui em Mauá. A chuva foi muito forte, Gil. Certo. Agora, a gente também teve... Você tinha até marcado já uma grande entrevista, mas devido a todas essas ocorrências, a gente não pôde fazer, mas evidentemente, nas próximas edições, você estará com o presidente da Câmara, que você tinha até já agendado, mas muito bem classificado por conta de todas essas chuvas, de todos esses problemas. A gente sabe, né, Marcelo, que essa região sempre sofreu muito, a região do ABC sempre sofreu muito com chuvas fortes. Hoje já está muito melhor. Mas houve uma época que não podia cair o sujeito não podia cuspir na Avenida dos Estados, que já alagava tudo aquilo, e era um horror, não dava para ir para a região. Mas a gente entende bem tudo isso que está acontecendo. Verdade, Gil. Nossa topografia aqui realmente é bastante acentuada, né? Bastante acidentada no sentido assim, e ela propicia realmente essas situações. Você mencionou o presidente Juninho Getúlio, eu havia falado de você, inclusive que nós estaríamos juntos a 3. Ele acabou de mandar também mais uma mensagem, mandou um abraço para você e também para a Gabi. E realmente, no momento certo, provavelmente a semana que vem, ele vai estar com a gente, mas ele vai estar na segunda edição, viu, Gil, do Download, para a gente manter direitinho o que nós combinamos. Gil, nesse bate-bola, primeiro a chuva, depois essa questão que você disse bem do presidente Juninho, da casa, onde nós vamos analisar, Gil, a situação do ano eleitoral, desse ano eleitoral. O presidente Juninho, embora jovem, é do PT, e ele teve um desempenho muito bom, muito firme, foi considerado por todos um desempenho firme. A gente quer ver agora nesse ano, né, Gil? Porque como a gente está vendo a polarização aí, vocês falaram muito bem da remoção do presidente, provavelmente hoje ainda, essa polarização desenfreada pelo país, é provável que o presidente Juninho não vai enfrentar o céu de brigadeiro, né, Gil?
Pois é, aliás, fica aqui o meu agradecimento também ao presidente da Câmara, né, o Juninho, do PT, e ele será muito bem recebido aqui, sim, na segunda edição, para a gente poder falar. Essa perspectiva dos trabalhos da Câmara, né, nesse ano eleitoral, aliás, todas as câmaras vão estar muito agitadas por conta dessa questão, e o trabalho dobrado para os presidentes, porque aí tem que analisar bem o que vai pôr para votação, tem que segurar a onda da casa por conta dessa polarização que você muito bem falou, que não deveria, mas ainda está acontecendo muito no nosso país, né? Eu acho que não deveria ter essa divisão de direita e esquerda. Deveria ter interesse pelo país, pelos interesses da população, e não por interesses individuais ou de partidos políticos que tentam colocar muito mais gente para ter mais verba partidária e efetivamente não estão muito interessados no que a gente se interessava no passado, que eram os programas dos partidos políticos. Antigamente se elegia assim, né? De acordo com o programa do partido. Hoje não. Hoje pouco se fala sobre o programa do partido e muito se fala do individualismo e das guerras que não param. Mas é isso. O que nós temos mais aí do ABC, Marcelo? Rapidinho, o terceiro voo aqui, né, com o nosso bate-bola, sempre que alguma situação acontece. Aliás, Gil, realmente por amor à arte, por amor à função de informar mesmo quem acompanha a Guardiã da Notícia, do Alô de segunda edição, tanto o primeiro, também com a Fabi, nós fizemos aquele propósito com a Gabi de entrar 10 vezes nessa semana, 10 vezes ao vivo. Então não podia. Meu pé aqui está encharcado. Eu vou sair daqui, vou contatar com o secretário Moraes para saber as condições da cidade, que a gente está preocupado, especialmente com as pessoas de menores condições. Mas estamos aqui cumprindo o nosso papel. Interessa também muito a Gabi Tricano, porque nós detectamos hoje a possibilidade, na semana que vem, ser informado mais 2 candidaturas, Gil, a deputado estadual em Mauá. Mauá é uma política muito volátil, uma condição aí, uma demografia realmente muito alta. Somos 500 mil pessoas praticamente em 62 km². Uma política muito intensa e a gente vai revelar esses 2 novos nomes, viu, Gil? Perfeitamente. Bom, para encerrar, queria suas considerações finais e amanhã a gente volta com um pouquinho mais de tempo para abrir esse espaço sobre o ABC, em especial sua cidade de Mauá. E a gente sabe que a vida de repórter, jornalista e quem faz cobertura diária, faça chuva ou faça sol, não há nada que o impeça. Na chuva, pé encharcado, no sol, cabelo molhado de suor. Verdade, Gil, e você também representa isso do jornalismo brasileiro, como eu disse ontem. Encerrando, contatos feitos já para estar com a gente na Guardiã da Notícia, já confirmado para a semana que vem, a nossa secretária municipal de Políticas para as Mulheres e o secretário Matheus Ferreira também vai estar falando para nós aqui de segurança pública. Gil, fica aqui o meu abraço para você, para toda a equipe, a Patrícia aí dando essa forçona para a gente, Felipe, enfim, todos, e para a nossa Gabi, que logo mais vai partir para o sono lá na Itália, né, Gil? Verdade. Obrigado, viu, Marcelo? E grandes nomes você está trazendo aqui para o download da notícia. E mais uma vez eu lhe agradeço pela paciência de ter aguardado aí durante todo esse período a sua entrada que você fez brilhantemente agora. Obrigado. Estamos sempre juntos. Amanhã estaremos de volta aqui. Até amanhã. Bom descanso, meu amigo, e bom trabalho, porque eu sei que você vai continuar. Forte abraço. Junto. Até logo. Bom, 18 horas e 52 minutos é o que crava o relógio aqui na Paulista. Ponto final. Ficamos por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 e viraram notícias. Fatos que a borracha do tempo jamais apagará e que estarão registrados aí no portal da Guardiã da Notícia. Falando nisso, para se manter sempre muito bem informado, acesse o nosso portal e nossas redes sociais, aguardiandanoticia.com. Lá você vai encontrar as notícias divididas por regiões e por categorias, além de cortes de entrevistas e dos programas de entretenimento que nós fazemos aqui. Obrigado a toda a nossa equipe de operacional de produção, na transmissão a Patrícia Viana, na mesa de som Felipe Baldez aqui vibrando
Na produção, a Kathleen Costa, trabalhou bastante hoje. Participação dos jornalistas Marcelo Ferreira, Francisco Trevisan, Ricardo Café, numa cobertura incrível hoje lá no Alto Tietê. Tivemos também o Gustavo Cópia, que nos mandou um material muito rico. O Brian, que está fora, mas está lá em Portugal. Amanhã ele volta. Tivemos uma participação especial, mais uma vez, do Vinícius Pichuleco. A coordenação foi da Fabi Teixeira e a direção-geral da Gabi Tricani. Que, claro, a você, amigo, que nos acompanhou até agora pela rádio ou pelas nossas multiplataformas e, claro, com imagens pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora que você está muito bem informado, aproveite bem o final desta quinta-feira, bom descanso e até amanhã, a partir das 7 da manhã, com o Cidade Dentro da Cidade, com o Gustavo Coppi, e depois às 9 da manhã, a Fabi Teixeira e o Gustavo voltam com o download da notícia primeira edição. Fabi Teixeira no comando do primeira edição. E depois, às 17 horas, estaremos de volta. Eu, a Kathleen Costa, o Felipe Baldez e a Patrícia aqui no download, segunda edição, pela Rádio Aguardiã, AM 560, em breve no FM 82.3. Jornalismo regional com alcance global. Continue com a nossa programação. Boa noite, tchau pessoal. Música e informação na palma da sua mão. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de Aguardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo Aguardiã, conectando você ao futuro.